Eu tenho que obedecer à voz do Espírito Santo. Então, quando eu entrei aqui hoje, e estava no louvor, estava ensaiando, e o Espírito Santo resolveu falar o que ele falou comigo já tem falado comigo há 2 ou 3 semanas. E é meu dever, como um dos anjos da igreja, assim como foi pregado hoje pelo pastor Roberto, a palavra de Deus, eu não vou me furtar a falar. Eu não quero botar água no Guaraná nem na Coca-Cola, nem em tudo que foi e que é feito. Mas eu quero falar sobre, sobre identidade. E Deus tem falado muito comigo, Ele sempre fala primeiro comigo, tá bom? Tá bom? Vai servir para você também. Serviu para mim. E está servindo para mim, tá bom? E eu vou falar também por que Ele está falando isso. E por que Ele fez. E por que Ele começa na minha vida. E se não começar na minha vida, como é que vai começar na vida de vocês? Porque se a minha vida não começar as coisas, como é que vai começar na vida da igreja? Como é que vai começar na vida da minha casa, da minha família, dos meus negócios ou de tudo que me cerca? Então, querendo falar um pouquinho sobre identidade, e vocês vão entender rapidamente, eu não vou querer pregar aqui, mas eu quero falar, abra o seu coração, é em amor isso. Deus corrige a quem? Se você se sentir corrigido, você fala, glória a Deus, Ele me ama. O que é, eu já passei isso aqui uma vez e vou passar de novo. O que é uma pessoa sem identidade? É isso aqui, ó. É um gatinho e ele se enxerga como um leão. Tem identidade própria? Não. É assim que ele está se enxergando. Ele se enxerga dessa maneira. Mas ele é um gato, ele não é um leão. Ele não tem identidade. Não está refletindo a mesma coisa. Então, a gente tem que refletir a Cristo através da nossa vida em todas as situações da nossa casa, no nosso trabalho, em todas as situações. Então, quando a gente está dessa maneira, a gente está realmente mostrando a nossa identidade. Então, você pode ver que a moça, ela está se enxergando, ela está enxergando a ela mesma, não de forma diferente. E a gente tem identidade quando a carinha de um é igual ao focinho do outro, como aquela moça, né? É dessa maneira, é lúdico. Pois é. Você se consegue se reconhecer nessas identidades aí? Eu me reconheço. Eu me reconheço naquela primeira lá, ó. Entendeu? Juliano, canta o hino de São Paulo aí. Canta o hino de São Paulo, Juliano. Não tem jeito, né, meu irmão? Não tem jeito de cantar o hino de São Paulo. Roberto Carlos, faz favor. O do Corinthians. Não tem, né, irmão? Não dá, né? Isso aí era mais fácil você falar um hino fake. Salve o Palmeiras, né? O campeão, não é? Ia ser assim? Por que você não quer ser reconhecido com o outro? Porque você tem uma identidade. Você não é São Corintiano. Você não é palmeirense. Você não é santista. Sou São Paulino. Eu canto o hino do São Paulo. E aí, quando Deus começou a falar comigo e começou a falar para mim e para falar para a igreja. Se aqui eu não sou capaz de andar com a camisa do Corinthians lá fora, como é que eu ando com a minha carteira de identidade de cristão all the time? E aí vem colaborar com aquilo que você me falou ontem. Andar em julgo desigual. Não ande em julgo desigual. É para você pregar para o desigual. Mas não é para andar com ele. Seja quem for, não vai andar. Porque ninguém sai desse jeito. Isso é o crente fake. Entendeu? Que ele, se precisar, ele é palmeirense, se precisar, ele é São Paulino, se precisar, ele é corintiano, se precisar, ele é santista.
Esse é o crente fake. Por quê? Porque Salmo 1, anda. Aonde precisa andar? Como é que eu tenho que andar aqui? É desse jeito eu ando, não tem problema não. E quer que eu te falo por quê? Eu sempre fui eclético em música. Então, eu gostava do Revelação? Gostava do tá escrito. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Eu gostava de rock. Eu gostava de samba. Eu gostava de pagode. Eu gostava de todas essas coisas aqui. Mas aí, eu estava ouvindo aquele pastor, o Fernandinho. E ele falou isso. Ele falou, meu irmão, você tem que gostar de louvor. Esses slides aqui, eles são meus, que eu dou para os alunos do primeiro ano da faculdade. Eu passo eles e coloco sobre a identidade deles como com a faculdade. Porque, se queira, quer não queira, o primeiro dia da faculdade de uma turma é festa estranha com gente esquisita. Então, está todo mundo feliz, mas não sabe nem por quê. Olha do lado, fala. Ele faz assim para mim, eu faço assim para ele. Oi, e aí? Somos da mesma turma. Estamos aí. Então, eu mostro para eles a identidade que eles têm que ter. E o Senhor me falou, e aí o André ontem me deu uma sapatada, porque é minha obrigação ministrar na vida de você, que é o seguinte, meu irmão, tu tem que andar com os teus. Então, você é cristão, você tem que andar com um cristão. Tem que fazer negócio com um cristão. Tem que trabalhar para o Senhor com um cristão. E com aquele que é dessa maneira. Você não tem que se misturar. E não tem que agradar isso. Você não tem que ser. E o Palmeiras, grande time. Meu, quero mais que o Palmeiras vá para a 3ª divisão. O São Paulo, você vai falar a mesma coisa. O Corinthians é a mesma coisa e o Santos é a mesma coisa. Porque esse é o teu sentimento. Não dá para andar. E você não negocia com isso. Será que algum torcedor andaria assim na rua? Eu consigo saber para quem que ele torce? As pessoas têm certeza que você é um cristão? Em todas as áreas da sua vida? Na área que eu estava escutando da música, Deus falou comigo e botou o Fernandinho para falar. Engraçado isso. Aí eu falei, opa, verdade. Do que eu estou enchendo meu coração? Como é que eu estou me enfiando? Que identidade tem esse torcedor? Ele provavelmente é um fariseu. Por quê? Todo torcedor quer ser identificado. Todo cristão tem que ser. Não adianta ser bom, tem que parecer. E para parecer, eu tenho que andar com o Alexandre, com o Roberto, com a Rita, com o André. Eu tenho que me apartar de tudo que tem que ser apartado. Faz questão do quê? De ser reconhecido. Então, você tem que querer fazer questão de ser reconhecido como cristão. As pessoas têm que ver Cristo através da sua vida. Assim como Daniel, e foi falado ontem aqui, Ananias, Azarias e Misael, não se misturaram, a nossa identidade é outra. Não pode orar, mas eu oro. Tem que comer essa carne, mas eu não como. Por quê? Porque eles tinham uma identidade a zelar. Sabe quantos anos eles tinham, meus irmãos? 12 anos, viu? Eles não tinham 60 que nem eu. Sente-se orgulhoso do time. Você tem que se sentir orgulhoso da tua identidade ser eterna.
Você tem convicção daquilo que você está fazendo aqui? De quem você representa? Aqui, em todas as áreas da tua vida? Fica nervoso quando dizem o que ele não é. Sabe aquele que fala assim, e aí, palmeirense? Quem falou que eu sou palmeirense, rapaz? Tá louco? Foi ele que falou. Você tá louco? Por quê? Porque não aceita. Porque ele tem convicção da identidade dele. Essa é a carteira de identidade que o mundo tem que saber quem Eduardo Achar é. Filho de Deus Pai, cristão. Inegociável. Para com a minha família, para com, quando eu falo família, filhos e agregados, nos meus negócios, com os meus empregados e com o meu empregador, nos meus relacionamentos, que eu tenho que ter só com vocês, com gente do mundo, não tem conversa. Quer andar? Você vai andar sozinho. E não posso andar em jugo desigual. E aí, Deus mandou colocar e falar sobre 2 versículos. E sobre o pecado. O pecado é rebelião, o pecado é imaturidade, o pecado é fraqueza espiritual. E aí quando você vai lá, em Isaías 59, 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. É pecado fazer negócio, está associado a descrente? É. É pecado casar com descrente? É. É pecado andar na roda dos escarnecedores? É. Isso é pecado. Porque às vezes a gente pensa que não é. Eu não estou fazendo, não. Eu estou na minha identidade. Você tem que pregar o evangelho. Você não tem que viver a vida da pessoa para tentar demover ela. O pastor Roberto falou hoje aqui. Meu irmão, eu oro. E o resto? O resto é com ele. Agora, eu vou viver com a pessoa? Não. Vou dar a mão para a pessoa? Vou fazer negócio com a pessoa? Vou se acertar? De jeito nenhum. E aí, em 2 Coríntios 6, 14, diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, com Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ontem nós demos um exemplo do que é fazer uma festa para criança. Onde o mundo inteiro estava... Você viu que o negócio começou pequeno e agora aumentou. Começou entre uma escola e outra, e eu quero dar o testemunho da cultura inglesa aqui do Tatuapé. As minhas filhas fizeram cultura inglesa por 8 anos, Rosi? Por aí, né? 8 anos. Todas as franquias de cultura inglesa. Todas elas com o Halloween. Só que essa, ele falou assim, olha, eu sou cristão. Eu sei que sou um franqueado, mas eu não vou aderir a isso. Não tem Halloween na minha empresa. Oi? Enquanto ele foi dono, nunca teve Halloween na cultura inglesa aqui do Tatuapé. E ele declarou isso e mandou assinado para todas as pessoas do mundo que queriam. Falou, enquanto eu comandar aqui, enquanto eu for o dono, não tem Halloween aqui. Não associe a minha imagem a Halloween. Porque como eu posso me associar a isso e não aquilo? E eu quero falar para você. Bendito é o varão a quem Deus corrige. Então eu estava ouvindo a música, eu ouvia qualquer música boa
ecleticamente. Hoje eu só ouço música gospel. Meu Spotify agora é Gospel 1, Gospel 2, Gospel 3. Eu tenho visto cada coisa excelente. Eu tenho ouvido cada autor e intérprete de cada letra sensacional. Isso tem edificado a minha vida. E eu quero falar para você o seguinte: ontem eu quero dar glória a Deus pela vida de todos que trabalharam no evento de ontem. É de chorar de alegria. E o mérito é de vocês. Que Deus retribua centuplicadamente o que vocês têm feito. E o que vocês fizeram ontem aqui. Que deram um show. E de ver que muitas pessoas que nem cristãs eram, vieram até nós. Nós não precisamos andar com aquela roupa toda deformada de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, para querer atrair ninguém. Nós somos o que somos e só andamos entre nós. Você percebe o seguinte, e isso agora fica um alerta para mim e para você. Não adianta orar, irmão, se não fizer a lição de casa. O diabo, se você já está do lado de lá, se você está no muro, você já está do lado de lá, tá? Se você está no muro, ele já está te esquentando gostosinho e você não está vendo. Você pode até ficar rico, tá bom? Beleza? Mas você pode até empobrecer mais ainda. O importante é você saber o seguinte: Deus tem ouvido as minhas orações? Ele tem respondido? Porque em Isaías 59, 2 deixa claro. E terminando, o 2 Coríntios fala assim, ó: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E é o seguinte, é muito fácil até um pastor como eu ser cozinhado. Ficar perdendo tempo com revelação. Perda de tempo. Falou, se enche da minha palavra. Se enche das coisas. A minha mulher até falava assim, você escuta essa música em inglês, vamos traduzir ela. Vamos ver o que tem nela. Ela falava, Eduardo, olha o que diz. Eu falava, não, eu estou ouvindo a música, porque eu sou um idiota em inglês. Pois é, mas aquilo tinha coisa embutida. Então você pode até não entender inglês, mas um louvor, a música em inglês, pode ouvir. Um louvor, é muito bom. Igreja, nós estamos nos últimos tempos. A gente tem que mostrar a nossa identidade definitiva e sair daqui hoje falando assim, ó. Não dá para andar com isso que eu estou andando. Não dá para fazer isso que eu estou fazendo. Não dá para pensar dessa maneira. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma das coisas do mundo. Não dá para aceitar Halloween. Não dá nem para brincar. Não dá para fazer nada em relação a isso. Não dá para andar em julgo desigual. Não dá para namorar com descrente. Não dá para casar com descrente. Não dá para fazer negócio com descrente. Não dá para fazer nada. A minha obrigação é pregar o evangelho através da minha vida e da minha boca, mas me misturar com vocês. Quem esteve aqui do SWAT? Levanta a mão. Não foi bom a gente almoçar, conversar, falar das coisas de Deus, agir? Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão. Não foi bom pregar o evangelho, falar, ver as crianças puras, pregar, semear no coraçãozinho delas? É isso. Então, mais disso a gente precisa, porque a gente tem que se abrigar como ovelha. A gente não pode andar com bode. Se o bode quer andar e ele está dentro da tua casa, põe o bode para fora. Põe o bode para fora, antes que o bode seja você. O pastor Roberto hoje falou de gente que foi embora. Teve gente que foi embora daqui, sabe por quê? Porque se associou com o bode e o bode falou, lá eu não vou.
E aí, a ovelha foi gostando do ambiente do bode. E foi pegando o DNA do bode. E gostou de tudo que o bode fazia. E ao invés dela trazer o bode para virar ovelha, ela virou bode. Por quê? Porque não tem identidade, não é forte. Falei que eu ia jogar um pouquinho de água no Guaraná. Crente não deve, deu para entender ou não? Para quem que eu falei? Falei para o Alexandre. Estava na padaria Serete. Pedi, me dá 10 pãezinhos semi-italiano, aquele pequenininho. Aquilo é um terror de gostoso. A mulher veio com os 10 pãezinhos para mim. Quero te falar um negócio. Ela não sabe que eu sou pastor, não sabe que eu sou crente, não sabe que eu sou nada. Quero te falar um negócio. Só vou te avisar. Não faz dívida longa que vai ter problema. Não falei isso para você, Ali? É Deus me avisando. Então, é piano. E eu estou avisando você, para você escutar também. Outras situações. Outras situações. Crente não deve para ninguém. Deu para entender, não? Não caduca a dívida, não catuca nada. Quer ter autoridade? Pague. Não fez a dívida? Pague. Eu já dei meu testemunho aqui. Eu perdi um apartamento, eu dei uma casa na Penha, $40 mil e $25 mil de imóveis. Saí com os $25 mil em 10 pagamentos. Perdi a casa e perdi os $40 mil. O meu prédio inteiro, 80%, sabe o que fez? Foi na justiça lá, pegou um advogado e ficava driblando o oficial de justiça. Tu pagou autoridade, identidade, meu irmão. Qual é a identidade? Eduardo Achar, cristão. E outro dia eu posso falar até do meu filho. O Dudu me devia R$1.000. Eu falei, Dudu, paga aí. Já estou pagando, pai. Deu 2 horas, nada. Dudu, paga aí. Não, já estou pagando, estou trabalhando. Eu falei, para fazer um Pix demora 1 segundo. Vai no banheiro, e o tempo de se fazer xixi, você faz o Pix. Pela 4ª vez eu falei para ele foi lá e fez. Pai, você é chato. Eu falei, chato não. Você não falou que ia pagar? Pague. Porque é fácil esquecer. Palavra de crente não faz curva. Bateu em mim? Bateu. Está batendo em vocês que vocês estão aqui também. Falei que eu ia botar água na Coca-Cola. Água no Guaraná. E essa palavra de hoje é essa. Samaritana? Tinha quantos maridos lá? Oh, que beleza. O amor de Deus não mudou, mas ele não deixou de falar. Para Madalena ele falou o quê? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Primeira coisa ele fez o quê para mim e para você? Vou tirar a trave do meu olho. Mas ele falou o quê para ela? Vai, não? Obrigado. Se ela pecou, o problema é a identidade foi dada. Amém? Sorry about that. Mas foi maior do que eu. Cheguei aqui quieto. Ele falou, vai. Ontem até com o André, o que eu falei? Não vou falar nada. Não vou falar nada. E ele, você tem que falar. Mas não vou falar nada. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer pelo teu amor, Senhor. Por tudo que o Senhor falou aqui nessa manhã, Senhor. Pelo teu louvor. Que o teu amor sobre as nossas vidas não cessa. Teus olhos estão sobre nós. Teu Espírito Santo nos lava e nos purifica, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim como foi falado e foi pregado aqui pelo pastor Roberto, às vezes a gente olha o pecado do outro, mas não olha o nosso. Não consegue enxergar o nosso. A gente vê defeitos só no outro, mas não consegue enxergar. Senhor, tua palavra em Romanos 8:7 diz a mesma coisa, Senhor. Que a gente olhe e enxergue para dentro de nós
e que a gente tenha a nossa identidade como cristão, e que aquele nome e a filiação, em momento algum, se desvirtue, Senhor, e que a gente possa andar entre nós, ovelha com ovelha, Senhor, sabendo que a gente tem que pregar o Teu amor, a Tua salvação nesse mundo perdido, Senhor. E nós não queremos nos misturar como Daniel, Ananias, Azarias e Misael fizeram, Senhor. Nós não queremos os deleites que tem aqui, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, as Tuas bênçãos enriquecem e jamais acrescentam dores. Elas são fáceis. Nada é a fórceps, nada é forçado. Tudo vem como o mar chega e quebra e para onde tem que parar. Como o vento sopra onde tem que soprar. Como a chuva cai onde tem que cair. Como o sol vem onde tem que secar. Que todas as coisas das nossas vidas sejam dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Nós tenhamos a Tua paz, o Teu amor. Dá-nos um almoço agora e a coinonia maravilhosa, Senhor. E que a gente possa nos apegar a essa identidade agora definitivamente, Senhor. E não abrir mão dela. E não negociar de maneira nenhuma. Queremos representar o Senhor em 100% das nossas vidas. Em tudo, Senhor. Que o pecado seja uma coisa muito rara daqui para frente, Senhor. Que seja um deslize. E que em momento algum, Senhor, a gente permaneça nele. Que aí a gente vai estar encrencado, Deus. Que em todo o tempo Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações. Ministrar o Teu propósito e o Teu amor. Dá-nos também uma semana abençoada, Senhor. Protegida e guardada na Tua mão em todas as áreas e em todas as situações. Vai ter viagem, vai ter um final de semana prolongado. Que todas as pessoas possam ir e vir em paz e em tranquilidade, livre de acidente, de incidente, de ladrão, de homem mau, de assaltante, de bandido, de roubo, de furto, de estuprador, de bala perdida, de gente má, de gente que põe fogo uma na outra, de tudo que é ruim, Senhor. Cura a vida dos Teus filhos que estão doentes, Senhor. Tu sabes e conheces todos os problemas de cada um, Senhor. Que a Tua mão, o Teu toque seja sobre a vida de cada um, Senhor. E que a gente possa cantar o hino da harpa que é tão delicioso de saber, Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo, com alegria eu irei. Porque eu sei que Cristo comigo vai. E é grato te servir, Senhor. É grato servir ao Senhor. É grato tudo que essa igreja tem feito, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua correção. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom Adonai, a paz do Senhor.